Exemplo 3. Então, determinar o polinômio de Taylor de grau 6 da função f de x igual a seno de 2x no ponto C igual a π sobre 4 e usar esse polinômio para determinar um valor aproximado para seno de π sobre 3 e, além disso, estimar o erro. Bom, então vamos lá, o que a gente tem que fazer? Primeiro, calcular o polinômio de Taylor de grau 6. Então, quem é o polinômio de Taylor de grau 6? Para isso, a gente precisa ter a derivada de ordem 6, né? Então, f de x é quanto? É seno de 2x. Quanto que é a primeira derivada da função? Derivada do seno, cosseno de 2x. Né? Cosseno de 2x, derivada de 2x, 2. Então vai ficar 2 cosseno de 2x. Segunda derivada de x é 2 derivada do cosseno menos seno de 2x. Olha só, vamos lá. Vamos por partes aqui, ó. Vai ficar derivada do cosseno menos seno de 2x. Ok? Menos seno de 2x. Só que aí, vezes a derivada de 2x, de novo. Né? Então vai aparecer outro 2. 2 vezes 2, 4. Então tem um 4 aqui na frente. Terceira derivada em x. Então vai ficar a derivada do seno, cosseno. Então tem um menos aqui na frente. 4 cosseno de 2x vezes a derivada de 2x, que é 2. 2 vezes 4, 8. Derivada quarta em x. Derivada do cosseno, menos seno, com menos, mais. Então, 8 seno de 2x. Vezes a derivada de 2x, que é 2. 2 vezes 8, 16. Derivada quinta em x. Quanto que é? Derivada quinta é 16, derivada do seno, cosseno, vezes derivada do 2x, que é 2. 2 vezes 16, 32. Derivada sexta em x. Então, derivo de novo. Derivada do cosseno menos seno. Então, menos 32 seno de 2x. Vezes a derivada de 2x, que é 2. 2 vezes 32, 64. E vamos já calcular a derivada sétima. Na hora do erro a gente vai precisar. Então, derivada vai ficar derivada do seno, cosseno. Então, menos 64 cosseno de 2x vezes derivada de 2x, que é 2. 2 vezes 64 dá 128, né? 128. Isso. Então, essas são todas as derivadas, né? Então, vamos lá. Vamos calculando, então, o polinômio de ordem 6. O valor da função. Então, vamos começar aqui, ó. A função em π sobre 4. Bom, π sobre 4, então, vai ficar 2 vezes π sobre 4 é π sobre 2. Então, se o x é π sobre 4, 2x é π sobre 2. Seno de π sobre 2, 1. Mais. Primeira derivada em π sobre 4. Então, vai ficar 2 cosseno de π sobre 2. Cosseno de π sobre 2, 0. Então, não tem ninguém nesse nível. Próximo. Segunda derivada em π sobre 4. Então, vai ficar menos 4 seno de π sobre 2. Seno de π sobre 2 é 1. Então, vai ficar menos 4. Então, menos 4 sobre. É a derivada de ordem 2. Então, é 2 fatorial, que é 2. Vezes x menos π sobre 4 ao quadrado. Que é a segunda derivada aí. Então, ao quadrado. Terceira derivada. Então, terceira derivada agora aplicada em π sobre 4. Então, vai ficar menos 8 cosseno de π sobre 2. Cosseno de π sobre 2, 0. Então, não tem ninguém aqui. Próxima, quarta derivada. Quarta derivada, então vai ficar 16 vezes seno de π sobre 2. Seno de π sobre 2 é 1. Então, isso vai dar 16. Então, mais 16 sobre 4 fatorial, que é... 4 fatorial é 4, 6 vezes 4, 24. Aqui é 24, né? Vezes x menos π sobre 4 elevado à quarta. Mais, agora aqui, a quinta derivada. A quinta derivada em π sobre 4 vai ficar 32 cosseno de π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 é 0, então não tem ninguém. Próximo, derivada sexta. Derivada sexta
vai ficar menos 64 seno de π sobre 4, π sobre 2. Seno de π sobre 2 é 1, então dá menos 64. Então aqui vai ficar menos 64 sobre 6 fatorial. 6 fatorial é 720. Vezes x menos π sobre 4 elevado a sexta. Tá? Então esse aqui é exatamente o polinômio de ordem 6 da função seno de 2x. Então agora a gente pode encontrar o valor de seno de π sobre 3, né, uma aproximação, né, de π sobre 3. A gente sabe que o polinômio se aproxima da função, então a gente vai querer f de π sobre 3, né? Na verdade é seno de π sobre 3, né? E o que a gente tem, a f, é seno de 2x. Então, na verdade, não é π sobre 3, é π sobre 6 que a gente vai querer, né? F de π, então, na verdade, o seno de π sobre 3, ele é igual a f de π sobre 6. Tá? π sobre 6. Porque a f, ela faz seno de 2 vezes o ângulo. Tá? Isso daqui é aproximadamente o polinômio de grau 4 de π sobre 6. Que é quanto? Vamos então calcular. Isso aqui vai ficar então 1 menos 4 sobre 2, 2. π sobre 6, bom, aqui então vai ficar π sobre 6 menos π sobre 4. Né? Então π sobre 6 menos π sobre 4 ao quadrado. Mas, aqui se a gente simplificar, divide por 2 em cima dá 8, divide por 2 embaixo dá 12, divide por 2 em cima dá 4, divide por 2 embaixo dá 6, divide por 2 em cima dá 2, divide por 2 embaixo dá 3. Então é 2 terços. Então 2 terços de π sobre 6 menos π sobre 4 a quarta. E agora, quanto que fica o 64 sobre 720? Se a gente dividir por 2, 64 dá 32. E o 720? Bom, 700 dá 350. E o 20 dá 10. Então, 360. Posso dividir de novo. Dividir de novo vai dar 16 em cima. Embaixo, 300 dá 150. Com 30, 180. Se dividir de novo, vai ficar 8 em cima. Embaixo, dá 90. Dividido por 2 de novo. Em cima dá 4. Embaixo dá 45. Agora sim, né? Agora, ou ainda... Não dá mais por 2, então é 4 sobre 45 mesmo que a gente pode. Então, menos... Aqui, menos 4 sobre 45 vezes π sobre 6 menos π sobre 4 elevado a sexta. Certo? Então, essa que é o valor da nossa função. Agora a gente pode calcular, né, quanto que é isso, quanto que é uma aproximação disso, né? Aproximadamente é quanto? Então 1 menos 2 vezes π sobre 6 menos π sobre 4 elevado ao quadrado mais 2 terços vezes π sobre 6 menos π sobre 4 elevado à quarta menos 4 sobre 45 vezes π sobre 6 menos π sobre 4 elevado à sexta. Então isso daqui é aproximadamente, isso aqui é aproximadamente 0,8660252 e assim por diante, certo? Então é só uma aproximação aqui, né? Então é aproximadamente esse valor. E agora, qual que é o erro que a gente comete, né? O erro de ordem 6 cometido aqui em π sobre 6, na verdade, ele vai ser descrito pela derivada de ordem 7 da função em um ponto z sobre 7 fatorial, né, vezes x menos, né, que é o nosso π sobre 6,
menos π sobre 4 elevado à sétima. Né? Então, a derivada de ordem 7 é 128 cosseno de 2x. Né? Então, isso aqui, na verdade, é menos 128 cosseno de 2z sobre 7 fatorial, que seria 1000. 7 fatorial vai ser só a gente fazer 7 vezes 6 fatorial, né? O 6 fatorial, ele é 720, então é 5040 o 7 fatorial. Então 5040 aqui vezes essa diferença, né? Então, opa, aqui ficou meio apertado. Então isso aqui vai ficar menos 128 cosseno z sobre 5040 vezes π sobre 6 menos π sobre 4 elevado à sétima. Então, o cosseno, a gente sabe que o módulo do cosseno ele é menor que 1. Então o módulo de R6 de π sobre 6 ele vai ser igual, né, ao módulo de tudo isso aqui. Né? Então ele é menor ou igual a 128 sobre 5040 vezes π sobre 6 menos π sobre 4 elevado à sétima. Que isso aqui é aproximadamente quanto? Vamos lá, vamos fazer esse cálculo aqui. Então, calculando aqui, vai ficar 128 dividido por 5040 vezes π sobre 6 menos π sobre 4 elevado à sétima. Tá? Na verdade, aqui π sobre 6 menos π sobre 4, isso aqui a gente ainda tem que tirar o módulo, porque π sobre 4 é maior, né, do que π sobre 6. Tá? Então, por isso que aqui a gente ainda tem que tirar o módulo. Então, isso aqui é menor ou igual, né, a essa expressão, que é menor que 2,14 vezes 10 a menos 6. Né? Vezes 10 a menos 6. Né? Então, tem os 6 zeros ali que... onde o erro, então o erro tem mais, é para lá de 6 casas decimais. Então a aproximação é muito boa, né? Então aqui a gente consegue calcular essa aproximação, tá? Então 2,1407 vezes 10 a menos 6 é a aproximação desse erro. Então a gente usa sempre essa técnica para poder falar. Então, logo, usando o polinômio de ordem 6 da função, a gente obtém que o seno de π sobre 3 ele é 0,8660250, e o erro que a gente comete nessa aproximação é dessa ordem aqui. Então, as 6 primeiras casas não tem erro. O erro começa a partir da sétima casa em diante.